Volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Mia Goth convence Jenna Ortega a fazer filme adulto de terror e o resultado é incrível. Elas deram tudo neste filme e mostraram quase tudo. Olha só, principalmente Mia Goth, que é a personagem principal do filme X. Vou fazer aqui uma análise deste filme maravilhoso. O filme X, aqui no Brasil ganhou o título de X, a Marca da Morte. Foi lançado no ano passado, é de 2022, e é um filme que teve muita aprovação dos críticos, 94% de aprovação no Rotten Tomatoes, 75% do público. É um filme pornô de terror. E pornô, inclusive vou falar mais disso a respeito mais à frente aqui no vídeo, mas ele tem tudo a ver com a história do filme, porque realmente elas interpretam um elenco de filme pornô, incluindo produtora, diretor, produtor, que estão indo para uma fazenda distante para gravar um filme erótico nos anos 70, que foi o início da indústria pornô no sentido de VHS, fita de videocassete, porque o pornô já existia desde o cinema mudo, aproximadamente desde 1900 aproximadamente. Só que ele era clandestino nos Estados Unidos porque não havia classificação indicativa. Nos anos 70 foi criado nos Estados Unidos a classificação indicativa, que nada mais nada menos era para dizer: este filme é para maiores de 18 anos, e aí se espalhou no VHS, o pornô se popularizou, a indústria pornô estava se começando naquela época, e é nesse momento que o filme se passa como um belíssimo filme dos anos 70, e não só interpretando um filme pornô, mas sendo em si um filme de terror barra pornô softcore, que é aquele que mostra, mas não mostra tudo, no sentido do Emanuele, aquela série do Cineband Privé, não é? Emanuele no espaço, Emanuele nas estrelas, lembra do Emanuele? Grande sucesso a série Emanuele. E este filme X, ele entra neste gênero. O filme é muito bom, a aprovação foi total. A história, entrando aqui agora numa questão de spoiler, porque falar da mensagem desse filme tem tudo a ver com o que eu estou falando neste vídeo, que é o que? Essas atrizes começam a gravar, e aí a personagem da Mia Goth convence a personagem da Jenna Ortega. Na verdade, a personagem da Jenna Ortega se convence pela atuação da Mia Goth com um ator pornô que transa com as atrizes do filme, interpretado por nada mais nada menos que o grande rapper Kid Cudi, interpreta o personagem Jackson. Incrível. E aí a personagem da Jenna Ortega, que é só uma assistente de set, namorada do diretor, diz: eu quero gravar com ele. Só que a Jenna Ortega não aparece assim muito de forma explícita nesse filme, diferente das outras atrizes, incluindo a Mia Goth, que mostra quase tudo, toda a exuberância de Mia Goth exibida neste belíssimo filme X. A Mia tem quase 30 anos, a Jenna Ortega tem mais de 20, mas fez muito sucesso recentemente pela Wandinha da Netflix, mas ano passado, porque esse filme é de 2022, fizeram o filme X. A parte do spoiler é que o filme, eles estão lá na gravação, não é? Aquela coisa maravilhosa acontecendo, bastante sensual. Só que tem um casal de idosos, o velhinho e a velhinha, que alugaram esta fazenda. Só que a velhinha sofre de um problema de achar, não só achar, mas ela realmente está muito idosa, e o marido dela perde o interesse por ela. Ela já foi uma mulher bonita no passado, e dá a louca na velhinha, ela se transforma numa psicopata. Na verdade, ela já era uma psicopata, porque ela já fez isso com outros atores pornô antes, e ela começa a matar o elenco do filme. Não vou contar o final especificamente, mas quase todo mundo morre. O final ainda consegue trazer assim um final, digamos, meio satisfatório, no sentido de não ser de todo triste, porque ele meio que termina bem para algumas personagens, podemos dizer assim, não é? Para não entregar tudo para quem não viu, mas esta velhinha sai matando, uma assassina mesmo. E o detalhe da mensagem que traz o filme é que ela mata ofendendo essas atrizes, esses atores, produtores, porque eles estão fazendo um filme pornô. Ela acha que ela fica escutando um pastor na televisão lá na casa dela, e o pastor é fundamentalista religioso,
religioso e fica falando, né? Você que está no pecado, na depravação, no sexo, né? E aí ela se acha como assassina igual a quem está fazendo filme pornô. Olha o preconceito. Porque ela trata aquelas pessoas como se elas fossem lixos que a velhinha poderia matar por pura inveja, que ela não tem mais a beleza que ela tinha na juventude. A mensagem que o filme passa, não é? Deste preconceito que as pessoas têm e que no caso da velhinha, até porque se trata de um filme de terror, começa a matar ali todo mundo por tudo que ela aprende com o pastor que ela escuta na televisão. Tem até uma surpresa no final a respeito deste pastor, mas também esse detalhezinho não vou contar aqui no vídeo. Tem uma cena que a personagem da Jenna Ortega, quando ela convence a sair de assistente de produção e gravar a cena, ela começa a questionar porque a Mia Goth e o namorado dela, que é o produtor do filme interpretado pelo Martin Henderson, ela pergunta assim, né? Você não tem ciúme de ver ela com o ator aí gravando as cenas? Eles dizem não, é só sexo, é só trabalho. Aí ela começa a questionar, eles dizem assim, não seja mais uma preconceituosa como as pessoas que nos julgam, mas não tiram os olhos da gente. Descrevendo o falso moralismo da sociedade, né? Que critica, mas são os primeiros a verem filmes adultos, a assistirem pornô, não é? Falso moralismo mesmo. E o filme tem esta pegada e, como eu falei, é um filme de terror. As coisas não acabam bem, mas tem um final satisfatório e surpreendente. É um filme belíssimo, parece realmente um filme dos anos 70. Marca também um tipo de sexualização que está voltando a Hollywood. Sexualização consentida, não é objetificação. E este filme traz muito bem essa mensagem para a geração de fãs da Mia Goth, da Jenna Ortega, que demonizam muito o pornô por um lado, porque se criou nesses últimos tempos, na verdade não é últimos tempos, desde os anos 70 já havia feministas radicais que brigavam com as libertárias e liberais por serem contra o conteúdo pornô, basicamente por ser contra o homem. Feministas radicais feministas, misândricas e tudo que envolve prazer masculino elas eram contra, né? E aí elas eram contra o pornô. Naquela época, óbvio que elas foram derrotadas nesse sentido, porque o pornô só cresceu durante esse tempo e continua crescendo, nunca cresceu tanto como os conteúdos de OnlyFans, Privacy, onde 85% da indústria hoje é produção de conteúdo profissional independente, e tem também a indústria séria e profissional, porque pornô não é sinônimo de abuso. Esses dias eu estava até mostrando aqui o Oscar da indústria pornô, o AVN Awards, que aconteceu em Las Vegas em janeiro, premiando a melhor atriz, melhor ator, mostrando a seriedade da grande maioria dessa indústria, que não é sinônimo de abuso. Tem a indústria séria e profissional, pessoas que querem colocar pornografia como sinônimo de abuso são pessoas que ou são muito desprovidas de inteligência, de conhecimento, ou são pessoas que fazem por maldade, porque elas sabem que abuso existe em todas as indústrias e meios. Igreja católica, K-pop, indústria da música, Hollywood. Olha o Me Too em Hollywood, quantos e quantos casos de abuso, muito mais do que a indústria pornô, mas escolhem generalizar a indústria pornô como se fosse sinônimo de abuso, como se pornô fosse uma entidade à parte. Não é. É só sexo virtual. E olha que a representação, e olha que o terror, esse filme mescla terror com pornô, é uma representação de as pessoas que assistem gostam de ver o sangue virtual, gostam de ver a violência virtual, cabeças rolando virtual, e é algo que você não pode copiar na realidade, né? O pornô pode, desde que seja entre adultos e com consentimento. E qual que sofre mais preconceito? Adivinha qual, né? Pornô. Então é uma generalização maldosa que essas pessoas fazem. Outras pessoas que têm atacado o pornô já há algum tempo, mas com a internet eles se apegam em espalhar mentiras nas redes sociais, muitos deles, a grande maioria, movimentos ligados a fundamentalismo religioso, que é óbvio, sempre viu o sexo como um tabu, não é? Consideram sexo fora do casamento pecado. Vocês acham que eles não vão considerar pornô pecado, pornô algo errado? Não é? Consideram.
representados pelo pastor neste filme do X, e essas pessoas inventaram recentemente, nos últimos anos, não é, aquela coisa de ficar pegando estudos sobre pornô e mentir que esses estudos dizem que pornô faz mal por si só. O adulto assistir pornô faz mal, o que é uma mentira. Os estudos, todos eles que existem, os estudos sérios, falam de vício e de compulsão e comparam o vício em pornô com qualquer outro tipo de vício, como rede social, fast food, jogos de azar, o próprio sexo, ou seja, tudo que dá prazer pode viciar. Alguns até falam do comportamento ser igual a pessoas que é viciadas em substância, mas maldosamente fazendo o que estudos não fazem, que é equiparar uma coisa com a outra. Os estudos não fazem isso, porque uma coisa é dependência química, outra coisa é uma dependência comportamental. São coisas diferentes. Agora, o que se tem é muita gente manipulando pessoas que, por culpa religiosa, se autodiagnosticam viciadas. Existem hoje coaches, muitos deles até têm formação, que se aproveitam dessas pessoas, até mesmo psicólogos, neurocientistas, mas que também são coaches. O que acontece? Eles vendem essa ideia das pessoas viciadas em pornô. Um monte de gente que se autodiagnostica por causa da culpa vai consultar com essas pessoas. E aí o dinheiro já está pago daquela consulta, daquele curso, daquela consulta mesmo com aquela pessoa. Na consulta a pessoa vai ver se a pessoa é funcional ou não, porque o vício, o que caracteriza o vício é se a pessoa é funcional ou não. Ali na consulta ela não vai fazer o sensacionalismo que eles fazem nas redes sociais, não é? Com muitos vídeos, porque a consulta já foi paga. Então são picaretas que estão rodando por aí. E tem, ainda bem, neurocientistas sérios, que muitas das vezes as reportagens que essas pessoas pegam na mídia aí, principalmente brasileira, que é mal traduzida e não botam o link dos estudos, coloca assim: assistir pornô faz mal. Quando você vai no original, no artigo original em inglês, por exemplo, um artigo de Rachel N. Barr no site The Conversation, tá lá os estudos linkados, e quando você entra nos estudos, eles estão falando de vício e de compulsão, não é de assistir. Tudo que dá prazer pode viciar. E tem, ainda bem, neurocientistas sérias como a doutora Nicole Prause. Tenho o prazer de já ter tido conversas com a Nicole Prause, que é uma especialista no combate a esses falsos coaches, no combate a essa autodiagnóstico de vício que está rodando por aí, através de movimentos como o NoFap, que é bastante conhecido, onde as pessoas se julgam viciadas por assistir pornô, digamos, 3 vezes por semana. A pessoa é funcional, a pessoa vive a vida dela normal, cumpre com as suas obrigações, mas por assistir pornô 3 vezes por semana, devido à culpa, se acha viciado. Então esse é um problema que está acontecendo bastante. Eu falei mais desse assunto no vídeo que eu comentei a respeito do filme 365 Days, a parte final deste vídeo, a segunda parte, eu falei muito desse assunto. Estudos mostra o que tem acontecido a respeito disso. Provavelmente você já se esbarrou com vídeos aí nas plataformas, nas redes sociais, falando e generalizando pornografia, tratando como se todo mundo fosse viciado, que assistisse fosse viciado. Você já deve ter visto esses vídeos. O sensacionalismo. Muitos charlatões puramente ditos, digamos assim, outros que até têm conhecimento e informação, mas surfam. Já comentei isso com a doutora Nicole Prause, ela disse é lamentável. Eles se aproveitam do fundamentalismo religioso dessas pessoas, se aproveitam do narcisismo dessas pessoas, porque tem gente que acha que ele é bom demais para ver um filme pornô, não é? E aí esses caras, muitos deles têm formação, mas surfam nesse sensacionalismo que é fruto de uma culpa religiosa. A pessoa que é viciada, que se julga viciada em pornô, não viciada em verdade, de verdade, que esse existe, é o cara que não é funcional, não é? Esse com certeza precisa de tratamento, mas aqueles que se autodiagnosticam como viciados, se essas pessoas se livram da culpa religiosa, um estudo de um pesquisador urologista chamado Gunther De Win, ele comentou esse estudo dele no site da CNET, dizendo que quando essas pessoas se livram da culpa, elas não têm nenhum
problema em assistir pornô. O problema, incluindo pessoas que associam até disfunção erétil a assistir pornô, está completamente ligado à culpa, porque ele fez alguns estudos de pessoas que assistiam muito mais pornô e não tinham nenhum problema com disfunção erétil, e a característica dessas pessoas é que elas não tinham culpa de assistir conteúdo adulto. Tem muito a ver com aquela questão da árvore no jardim do Éden, o fruto proibido. A pessoa que acha que assistir um conteúdo pornô, assistir um conteúdo adulto é o fruto proibido, ela fica interessada pelo fruto proibido, porque quando a pessoa se livra da culpa, grande parte daquele interesse que ela tem até vai embora. A pessoa assiste de vez em quando, assiste às vezes, que é o saudável, não é? É que a pessoa mantenha o equilíbrio. É óbvio que tem dias que a pessoa quer extravasar, mas de um modo geral a pessoa tem que ter um equilíbrio. Isso vale para tudo, não é para o pornô, porque como eu disse mais no início do vídeo, não é uma entidade à parte. Então a pessoa, quando ela se livra do fruto proibido, da ideia do fruto proibido, ela até encontra o equilíbrio, né? É o principal conselho que a gente pode dar para uma pessoa que se autodiagnostica viciada. É importante a gente falar disso, porque quando a gente menciona esse assunto, tem gente que acha que a gente é ignorante, que a gente não conhece as fake news que essas pessoas têm caído por aí, né? Faça o teste, você que acredita em textos mal traduzidos do inglês para artigos sensacionalistas portugueses, até mesmo de grandes sites conhecidos, faz o teste, entra no estudo em si, que você vai ver do que o estudo está falando, tá? Você vai ver que está falando de vício de compulsão, não de assistir, e ainda assim são estudos sem conclusão. Para se ter uma ideia, a doutora Nicole Proust até falou comigo recentemente no Twitter, e fala nos livros dela, nos estudos, porque não foi encontrada evidências suficientes para dizer que este vício é diferente de outros, que é um vício específico. O do videogame já é, o outro, o do pornô não. A doutora Nicole Proust, que é neurocientista, pesquisadora, fala a respeito disso. Mas ainda que for catalogado, existe e vai continuar existindo o vício real, e as pessoas que se autodiagnosticam viciadas são coisas completamente diferentes. E eu recomendo, voltando ao filme X, que vocês assistam. O X é óbvio que é um filme para maiores, mas um filme incrível. Olha, Hollywood deve continuar repetindo essa fórmula, né? Que é aquela fórmula do slasher, que é a fórmula tipo Pânico mesmo, né? A Jenna Ortega inclusive fez o Pânico 6, mas esse com este elemento erótico, mas assim bem enraizado nas origens do pornô nos anos 70 e também nas origens do terror. Mia Goth dando um show, porque a Jenna Ortega tem uma bela participação, mas a Mia é a principal e é a grande estrela do X, a Marca da Morte. Deixe nos comentários a sua opinião. Até a próxima. Tchau, pessoal.